Você está conectado na Web Rádio Monte das Oliveiras. Já acabou o tempo. Estou enrolando aqui, né? Mas é bom demais falar com você. Luiz Fernando ama a rádio, viu? Eu vou contar, eu tenho tempo aqui para contar para você a história, né? A história, como começou o Luiz Fernando fazendo programação. Me deu vontade de falar, eu vou falar. Como que aconteceu essa história? Eu estava ouvindo a rádio Monte Sião, na época, pastor João Alves Talgino, filho, tinha a rádio Monte Sião, e eu estava ouvindo a programação, e o irmão falou assim: aquele que responder a nossa pergunta vai ser sorteado aqui uma fita cassete, até a fita cassete do Homem do Sopro. E essa época era 1996. Eu estava ouvindo e eu acertei a resposta e fui sorteado. E ele falou: semana que vem você passa aqui para buscar. Cheguei na Rádio Monte Sião, na hora da programação dele, para buscar a fita, e ele colocou eu para falar no microfone, falando: então, Luiz Fernando, Pai do Senhor, tal. Aí eu comecei a falar: Pai do Senhor, todos os ouvintes, tal. Você leva jeito para fazer programação de rádio, você fala bem extrovertido, ainda mais sendo a primeira vez falando no microfone da rádio. Eu falei: tá bom, tal. Aí acabei de fazer a minha apresentação junto com ele. Aí eu estava conversando com o irmão que estava lá. Eu falei: como que faz para fazer uma programação de rádio? Me deu gosto. Aí acertei com ele fazer dia de sábado. Todos os sábados fazer a programação. Só que depois aí eu precisava de um nome, o nome da rádio, o nome da programação. E eu estava olhando, desfolhando a Bíblia, para ver se achava um nome. E eu falei: poxa vida, Deus não falou comigo o nome até agora. Aí fui folhando, eu acabei deparando aquela passagem que eu sempre gosto de pregar em cima dela, que ela me dá muita inspiração. Êxodo 3, sobre Deus fala com Moisés na sarça ardente. Eu li, né, a passagem e falei: mas como que eu vou colocar o nome da programação da rádio? Aí no cabeçalho estava escrito assim: Deus fala com Moisés. Aí eu peguei e falei assim: pronto, tá aí, Deus fala. O nome da programação vai ser Deus fala. Aí eu peguei e coloquei o nome da programação, Deus fala. E nisso ficou muito tempo. Passei muita prova, muita luta, porque eu não tinha dinheiro suficiente, né, para pagar a programação. Então eu vivia numa prova violenta.
Eu vivia numa prova violenta, porque não tinha dinheiro e quase nem serviço eu tinha para poder pagar a programação. E pagava um preço violento. Casamento bagunçado, destruído, querendo fazer a obra, e tinha muita dificuldade, muita prova com família. Vivia uma vida, a palavra miserável é muito forte, mas cheguei quase, entendeu? Eu cheguei quase nessa parte, passei muita prova, e eu fazia programação, pregava a palavra, orava. Quantas das vezes chorando, quantas das vezes chorando, fazendo a obra, quantas das vezes diante do microfone, com provas, lutas travadas, mas quando eu entrava no ar, secava as lágrimas, colocava um sorriso no rosto, e ninguém sabia das provas que eu estava passando. O Luiz Fernando é legal, o Luiz Fernando é divertido, o Luiz Fernando é alegre. Mal sabia as provas, as lutas, as dificuldades, o quanto que eu me esforçava para as pessoas não notarem o que eu estava passando. E eu pagava programação, né? E com muita dificuldade. Depois de algum tempo, na Monte Sião, depois que eu recebi, eu tinha conhecido a Rádio Alegria. Rádio Alegria tinha uma audiência muito boa, e todo locutor que era crente desejava estar nessa rádio, porque é a rádio da época. Existia também a Rádio Atalaia, mas daí conheci o César Macedo, da Rádio Alegria, e eu pedi para ele uma oportunidade para estar fazendo a programação. E ele aceitou. E ele falou assim: olha, Luiz Fernando, vou fazer o seguinte, não são todas as pessoas que eu coloco para fazer programação, mas eu vou te dar uma semana para você mostrar o que você consegue fazer na rádio. Se o público gostar, você continua. Se não gostar, você sai. Falei, tá bom, eu aceito. E eu comecei a fazer programação na Rádio Alegria. E depois de uma semana, eu tinha muitos ouvintes ouvindo,
E eu tinha muitos ouvintes ouvindo, e eu ganhei bastante a confiança dos ouvintes. Aí eu fiquei fazendo a programação. E um pouco antes de eu conseguir conquistar, já estava esquecendo de um detalhe muito importante, para que você nunca desista. Um pouco antes, olha só, ele tinha dado uma semana para mim. E eu queria saber que tipo de programação que eu ia fazer. Porque na Monte Sião eu estava fazendo um normal, mais sério. E Deus fala. Então sempre Deus tinha palavra mais forte. Aí eu tinha que fazer a programação, só que eu comecei fazendo programação de manhã cedo, das 6 às 8 da manhã. Eu falei, eu vou fazer sertanejo. Comecei a fazer sertanejo. Só que na brincadeira de falar, Pai do Senhor e tal, e começava a brincar, e como tem aquela parte do Zé da Roça, que fala, seu mar criado, aquela coisa, eu peguei essa mania de chamar o povo de mar criado. Ou seja, eu falava assim, a paz do Senhor, minha irmã, a paz do Senhor. Por isso que tem muitas perguntas, muitas pessoas perguntam, por que você é chamado de mar criado? É porque mar criado não existe. Eu sempre explico que tem o mal com U e mal com L. É o português bem claro. Mal com U é a pessoa ruim, praga. E o mal com L, quando é escrito com L, é porque não teve uma boa criação. Se você não sabia, ficou sabendo agora. E mar criado não existe essa palavra. Mas, como eu peguei aquela mania, Pai do Senhor, minha irmã, Pai do Senhor, Luiz Fernando, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, escuta. E o maridão, tá escutando aí? Não, meu marido não é crente ainda. Então, seu mar criado. Então, as pessoas começaram, o mar criado vai vir pregar na minha igreja, ou mar criado não sei o quê, mar criado. Então, as pessoas costumaram falar mar criado. E peguei essa fama de mar criado. Então, aí, concluindo a semana, que eu estava fazendo programação na Rádio Alegria, uma irmã, eu saí da programação, olha só, eu acabei a minha programação, e o César, ele tinha a loja de CD no centro da cidade de Mogi, e eu passei, como sempre quando eu terminava a programação, eu passava lá. Aí eu passei para trocar uma ideia com o César, para perguntar para ele como que tá, se está gostando, se não está gostando. E justamente naquele final de semana que era para mim provar para ele que a programação é boa e que o povo estava gostando, eu estava conversando com ele, eu estava conversando com Madruga, quando entrou uma irmã na loja, e essa irmã começou a conversar com o César, e eu, enquanto isso, eu estava conversando com Madruga. Ô irmão César, paz do Senhor, tudo bem? Tudo bem, minha irmã. Ô César, as suas programações são muito boas. A rádio é muito boa, é bem ouvida, mas tem um locutor que eu não gosto dele. A hora que eu escutei isso, eu falei, meu Deus do céu.
Qual locutor que essa mulher não gosta? Vai tesourar eu. Vai tesourar eu de fazer programação, de ficar numa rádio que é bastante ouvida. Meu coração gelou. Aí na hora que ela falou isso, o César já olhou para mim. Eu falei, pronto, lascou. Ah, é um irmão que fica chamando os outros de malcriado. Aí eu peguei, olhei para o César e falei para ele, fala nada não, fala que sou eu não. Não, irmã, mas ele é brincalhão, mas ele é homem de Deus. Ah, mas eu não gosto do jeito dele falar tudo errado. Eu sou professora de português e eu não gosto, porque tem muita criança ouvindo, vai aprender a falar errado. Aí o César olhava para ela e olhava para mim. Aí eu peguei, tomei a frente e falei, irmã, a paz do Senhor. Amém. Você conhece eu? Não. Eu sou o locutor que a senhora está falando. Ah, me perdoa, me perdoa. Não, eu vou te ouvir, eu ouço você. Eu falei, não, irmã, não precisa você me ouvir. Vamos fazer o seguinte, quando começar a minha programação, passa para outra rádio. Não me ouve, não. A hora que for a minha programação, a senhora não escuta. Tá bom? Faz uma semana que eu estou fazendo programação, conquistei muitos ouvintes. Muitos ouvintes gostam de mim. Só a senhora que não gosta, não vai. Ah, irmão, me perdoa. Eu falei, não, tá perdoado, não esquenta a cabeça. Nem Jesus conseguiu agradar tanta gente. A maioria detestaram Jesus, odiaram Jesus. Agora, eu conquistei mais de 100 ouvintes que ligam para mim todos os dias. Eu conquistei criança que pedia para as mães, para os pais, ligar, acordar eles 3 horas da manhã para poder cantar ao vivo. Agora não é só por causa da senhora que eu vou parar a minha programação. Aí quando chegou no outro dia que eu ia fazer a programação, eu fiquei bem abatido. Eu falei, e agora? Como que eu vou fazer minha programação? Será que eu mudo? Será que não mudo? Aí, quando de repente eu falei, vou mudar nada, se é só uma que reclamou, aí comecei a fazer a minha programação normal. Aí, quando eu saí, passei lá no César e falei, e aí, César? Tô dentro ou tô fora? Não, Luiz Fernando, não é assim não. Você pode continuar. Você pode continuar, que você é uma benção. Sua programação, muita gente gosta, muita gente fala bem de você. Não é só porque uma falou coisas ruins que eu vou acatar. Não, fica tranquilo, continua. E nisso foi aparecendo pessoas que queriam meu horário, só porque o meu horário dava bastante audiência, era das 6 horas da manhã até 8 horas. E depois o César falou, Luiz Fernando, tem uma pessoa que está querendo pegar o horário seu, só que agora eu não sei o que eu faço. Eu falei, não, pode dar. Tem outro horário para mim? Ele falou, só tem a madrugada. Eu falei, tudo bem, eu aceito a madrugada. Ele falou, a madrugada pode ser toda sua, porque ninguém quer fazer programação da madrugada. Eu falei, tá bom. E eu comecei a fazer, entrando meia-noite, 11 horas.
Eu entrei, comecei às 11 horas da noite e até 8 horas da manhã. Até que foi aparecendo alguns que queriam aquela hora de novo. Depois que eu peguei bastante audiência, começaram a querer aquele horário. Aí depois eu comecei a entrar 1 hora da manhã, até às 8. E nisso, eu fui caminhando. Graças a Deus, Deus é maravilhoso e Deus me abençoou demais. E assim foi mais uma causa. Eu tenho algumas causas que eu falo, porque tem muitos testemunhos que eu nem falo, porque acaba escandalizando. Pessoas não vão entender o que Deus faz na vida da gente. Então, para você que não sabe por que o Luiz Fernando às vezes é chamado de malcriado, tem gente que não entende. Por que malcriado e não abençoado? Mas eu sou um malcriado abençoado. Viu? Talvez você entendeu agora por que malcriado. Hoje em dia o malcriado morreu. Muitos pastores que me convidavam todo dia para pregar, hoje não me convida mais, né? Porque eu saí da rádio FM, então acabei perdendo os contatos dos pastores que me seguiam. Mas estamos aí. Que Deus abençoe a todos vocês. Obrigado por estar ouvindo a minha história. E aproveitando aqui que eu já passei do horário, né, da programação, para contar essa história e colocar mais uma causa para você que não conhece a vida do Luiz Fernando, tá bom? Você que entendeu aí, que Deus abençoe no nome de Jesus, ok? Thank you. Por muito tempo